Olá pessoal, eu sou o Newton Gomes aqui da editora CPA, Informações Empresariais. Bom, nós vamos dar sequência a uma série de vídeos que estamos gravando a respeito da reforma previdenciária. Bom, a reforma da Previdência Social é um problema que nós temos, que o país tem há muito tempo. Já foram tentadas várias reformas, foram tentadas, todos os presidentes anteriores, e a coisa está empacada aí, não se resolve nisso, né? Bom, agora, governo novo, nós temos um projeto novo e estamos tentando aprovar isso aí e tal. Claro, como nós temos dito aqui, isso já está sendo discutido lá na Câmara dos Deputados, tem lá uma Comissão de Constituição e Justiça e tal. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, é a porta de entrada do projeto. O projeto entra por ali. Para que ele possa dar sequência à discussão lá na Câmara, é necessário que haja uma admissibilidade, isto é, aquilo seja admitido por alguma razão lá no projeto. Bom, essa discussão toda, ela está se dando lá na CCJ e como toda a imprensa noticiou, ontem houve uma reunião especial, uma sessão especial exatamente para julgar a admissibilidade. Mais de 100 deputados, uma comissão de 66 deputados, um relator, um presidente, e houve uma discussão, começou às 14 horas e só terminou quase meia-noite. Eu acompanhei toda a região, toda a reunião, o clima realmente algum tempo ficou complicado. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aqui ao meu lado, a Júlia Gomes. Oi pessoal, meu nome é Julia Gomes aqui da CPA. Bom, sobre essa reunião de ontem, né, na complementação, o relator ele excluiu 4 pontos do relatório anterior, que a gente vai falar um pouco agora. Muito bem, o relator, que é o deputado Marcelo Freitas, na reunião lá do dia 4 de abril, ele já tinha apresentado o seu relatório, mas agora não havia condições de votar, o governo percebeu que teria que ceder algumas coisas, houve muita conversa antes da reunião de ontem, e depois os líderes aí dos partidos concordaram em discutir, né? Então, é importante que na reunião que os partidos, que os líderes tiveram, os líderes da oposição estavam fazendo exigência. Olha, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar isso, tal, tal. Senão, nós não aprovaremos a admissibilidade. E como a Júlia falou, aí o relator foi obrigado a, pelo menos por enquanto, aceitar 4 alterações, né? Então, vejamos, ele já tinha feito um relatório, aí fez uma complementação nesse relatório, isto é, adicionou mais alguma coisa no relatório, e esse relatório ele contempla 4 pontos que foram, assim, digamos, aceitos pelos líderes do partido para pelo menos viabilizar a votação de ontem. Vamos então aos 4 pontos. Bom, o primeiro ponto é a extinção do foro do Distrito Federal para propositura de ações contra a União. Tá, vamos explicar mais ou menos isso. Lá no projeto, estava dito num dos artigos que quem fosse propor uma ação da Previdência contra a União teria que utilizar o foro do Distrito Federal. Então vejam bem, né? Um contribuinte ou um beneficiário de São Paulo que quisesse fazer alguma coisa na justiça, ele teria que ir lá em Brasília, no Distrito Federal, para propor a ação. Você imagina no Brasil inteiro, todo mundo que tivesse uma ação contra a Previdência teria que fazer em Brasília, uma loucura, né? Então, esse foi um dos pontos que realmente o governo concordou e o relator, o deputado Marcelo, foi lá e excluiu essa parte. Depois teve um segundo ponto.
o fim do pagamento de indenização compensatória e do depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, a partir da concessão da aposentadoria. Bom, esse foi um problema muito sério aí. Vamos descrever o que é. Imagina um empregado que ele se aposenta. E o que é muito comum, continua trabalhando. Então, a modificação, hoje, o cidadão aposenta, vira um empregado, já é empregado, continua trabalhando, e o seu fundo de garantia continua sendo depositado, e se porventura o empregador fizer uma demissão sem justa causa, além disso ele tem que pagar uma multa de 40%, que é a multa do fundo de garantia. Ora, a argumentação do governo é o seguinte, é que se o sujeito aposentou e continua trabalhando, se não tiver, a empresa não tiver que pagar o fundo de garantia, e se ele fizer uma despedida sem justa causa, não tiver que pagar multa, é evidente que o emprego para os aposentados aumenta. Quer dizer, a empresa teria mais interesse em manter aquele cidadão empregado, porque não teria que pagar fundo de garantia e também, se tivesse fazer uma rescisão, ele não estaria obrigado a pagar multa. Isso estou falando da mesma empresa, que ele vai continuar. Mas se ele aposentou e foi trabalhar numa outra empresa, também a regra que estava proposta era exatamente essa. Não ter o depósito de fundo de garantia e não ter a multa na rescisão. Bom, isto, claro, foi muito torpedeado por todos os deputados, né? E aí o governo teve que ceder e o relator Marcelo aceitou aquilo e alterou seu relatório. Então esse foi o segundo ponto. Mas a Júlia tinha falado que são 4 pontos. Vejamos qual é o terceiro. O terceiro é a iniciativa privativa do Poder Executivo Federal para dispor sobre a matéria previdenciária. Aí é um problema muito sério também, que foi muito combatido pelos deputados. O que é? A proposta dizia o seguinte, ora, se você precisar fazer uma alteração em qualquer matéria tributária, na lei tributária, quem que tem que fazer isso? Só o Poder Executivo Federal. Isto é, o Poder Executivo Estadual, por exemplo, aquelas hipóteses que estão na Constituição, não poderia se fosse matéria tributária, né? Quer dizer, o que está na Constituição a respeito da iniciativa de proposta, ela valeria como está lá na Constituição, só que se a matéria objeto da propositura for a matéria previdenciária, a proposta é que não poderia, só o Poder Executivo Federal. Claro, isso criou lá uma série de problemáticas e os deputados se recusaram a aceitar uma medida dessa natureza. Muito bem, mas teve uma quarta medida também que o relator acabou aceitando, que é a alteração do artigo número 40, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, para retirar o texto constitucional da definição de idade para aposentadoria compulsória do servidor público, transferindo a disciplina da matéria para a lei complementar. Muito bem, qual é o problema aqui? A Constituição diz que, né, diz lá que a aposentadoria do servidor público ela é compulsória quando atingida a idade de 75 anos. Quer dizer, atingiu 75, compulsoriamente, obrigatoriamente, a pessoa tem que aposentar, né? Muito bem, a mudança proposta era que essa idade caísse de 75 para 70. E os deputados não aceitaram. Por quê? Pelo seguinte, porque, segundo dizem lá, o Supremo Tribunal Federal, nós temos 11 ministros. Desses 11 ministros, 7
ainda não completaram, mas 4 já completaram 70 anos. Ora, segundo o entendimento dos deputados, se isso realmente fosse aprovado, o que aconteceria? 4 ministros do Supremo teriam que pedir aposentadoria ou teria a compulsoriedade da aposentadoria, né? E ficariam 7. Ora, esses 7 ministros remanescentes tem que recompor o 11, né? Então tem mais 4 para nomear. Segundo dizem politicamente, quem nomearia isso, pelo menos metade disso, seria a nomeação do novo governo. Então a ideia é que, através de um esquema dessa natureza, alterando uma lei, ela realmente, o governo conseguiria nomear ministro do Supremo, que seria interessante, etc. Tal, né? Bom, isso então não foi aceito, né, pelos deputados. Olha, se não mudar, a gente não vai nem discutir, tal. Então, deixa eu lembrar uma curiosidade. Todos esses 4 itens que nós vimos aí não tem nada a ver com a Previdência, né? Não tem nenhuma coisa direta com a Previdência, né? São os chamados jabutis, né, que foram colocados pelo governo para discutir. Então, a exclusão desses itens pelo relator Marcelo Freitas acabou sendo aceita depois da pressão e tal, e tudo isso foi feito para que o processo fosse realmente discutido ontem na sessão lá da Comissão de Constituição e Justiça. Bom, todos nós sabemos que a CCJ acabou aprovando, por 48 votos a favor e 18 contra, acabou aprovando a PEC, né? E agora vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Bom, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que estava presente no evento, ele reafirmou que está muito confiante para a aprovação da reforma da Previdência, que é a PEC número 6 de 2019. Segundo ele, o texto pode ser aprovado pelo plenário da Casa até o final de junho. Muito bem, então, depois de tanta discussão, 10 horas, etc., acabou aprovando a PEC com essa modificação do relatório. E o que vai acontecer agora? Bom, agora nós teremos uma comissão especial e assim por diante, né? E aí vai discutir o mérito. Que fique bem claro, até ontem, o que foi discutido é a constitucionalidade, a legalidade e a obediência técnica legislativa. Só estava discutindo isso. O mérito da proposta até agora não foi discutido. Por quê? Porque o mérito vai ser discutido na comissão especial que nós veremos agora na sequência. Bom, amanhã, no dia 25, quinta-feira, será instalada a comissão especial, quando serão iniciados os trabalhos de discussão do mérito da proposta. O presidente e o relator da comissão especial provavelmente serão anunciados no dia de hoje, dia 24. Muito bem, então esse trabalho da admissibilidade acabou. Já foi aprovada, tal. Então, isso quer dizer que o projeto já pode seguir, tramitar normalmente na CCJ. Só que agora vai ser criada uma comissão especial. Ainda não há definição quantos membros será essa comissão, me parece que uns 20 membros, mas tem que ter um presidente e tem que ter um relator. Essa questão está sendo resolvida nesta tarde, na tarde desta quarta-feira, e provavelmente, segundo diz o Rodrigo Maia, amanhã já está escolhido o presidente, o relator, e ele já vai instalar essa comissão especial. 25 membros, né, presidente, relator, e aí começa a discutir o mérito. O que é discutir o mérito da PEC? É pegar cada artigo, cada parágrafo, cada item e colocar em discussão. Se os membros da comissão forem aprovando, vai aprovando, altera o que não tiver. Enfim, tem toda uma discussão sobre isso. É claro que no final, se a comissão especial aprovar esse mérito, o que vai acontecer? Bom, acontecer que o texto ele é submetido à Câmara dos Deputados, ao plenário. E o plenário da Câmara são 513 deputados, né?
como já falamos várias vezes, ainda tem 2 turnos. Uma votação, 513 deputados, tem que ter no mínimo 308 votos favoráveis. Depois de uma segunda discussão, 5 sessões depois, tem que ter novamente 308 votos favoráveis. Se acontecer tudo isso, aí o projeto estará aprovado na Câmara dos Deputados, tranquilo, terminou lá, e aí vai para o Senado Federal. Isso aí, pessoal. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de lembrar, antes de finalizar, nosso site, que é netcpa.com.br. Não esquece de se inscrever no nosso canal e também acompanhe a gente pelas outras redes sociais, @netcpa. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito bem, pessoal. Posteriormente, no próximo vídeo, a gente possivelmente estará falando da comissão especial, né? Que todo mundo está torcendo para que já seja instalada e comece o seu trabalho da análise do mérito da proposta de emenda constitucional número 06 da reforma da Previdência Social. Muito obrigado.